Beleza, então. Oi, pessoal, bom dia, bem-vindos ao TDC, bem-vindos à trilha do iFood. Eu sou a Jéssica Bonzon e eu já palestrei no TDC algumas vezes, até na Python Brasil também, e hoje eu vou estar trazendo para vocês esse assunto do Complexity Hell, que é um termo que eu puxei de um termo que é bem mais comum, que é Monolithic Hell, que é quando o monolito vai ficando extremamente complexo, difícil de manter e começa a ter que quebrar ele. Só que para microserviços também acontece isso. Daí eu chamei de Complexity Hell. O que acontece quando o microserviço vai ficando legado, grande, difícil de operar, e como é que a gente pode fazer para lidar com isso, para conseguir trabalhar melhor com esse sistema. Eu sou a Jéssica Bonzon, eu sou Principal Engineer no iFood hoje. Eu não sei como é que as pessoas estão se apresentando, mas se elas estiverem usando os cargos dentro do iFood, eu sou nômade. Mas se for cargos fora da empresa, seria mais Principal Engineer, seria mais o equivalente do que eu faço. Então, né, tanto cuido de arquitetura, de liderança técnica, eu desenvolvo código e por aí vai. E eu sou graduada e mestrada em ciência da computação e eu tenho mais ou menos uns 9 anos de experiência em várias tech stacks, em vários projetos. E o que vai ter então nessa talk? Eu vou começar falando desse conceito de Monolithic Hell, e daí eu vou expandir isso para microserviços com o Complexity Hell, e por fim, a questão de que é o que mais importa depois que você entende todos esses problemas, né? Ok, tem complexidade em tudo que é coisa. Como é que a gente lida com essa complexidade? Como é que faz para os nossos sistemas serem menos complexos? Então, começando por Monolithic Hell. É interessante que apesar do termo parecer logo que essa palestra aqui ela vai destruir monolito, vai ser mais uma falando, não, monolito não presta, só faz tudo em microserviço, mas não, na real não é bem assim. Monolito, ele é uma escolha de arquitetura, do mesmo jeito que microserviços é, e monolito, ela é uma boa solução se tu tem um produto simples, um produto que tá pequeno, com requisitos bem claros. Então, por exemplo, uma coisa mais MVP, pode ser interessante fazer um monolito, ou é uma empresa de uma empresa pequena ainda, que não tem uma grande equipe de software, um monolito pode ser mais interessante, porque ele tem menos complexidades do que uma solução com microserviço, tem menos problemas com monitoramento, por exemplo. Então, só que daí, quando o produto é simples, o monolito funciona bem. Só que daí a gente vai começando a ter novas demandas chegando de produto, e no início isso quer dizer muito bem, porque quer dizer que o nosso produto foi bem aceito no mercado, a gente está tendo novas demandas, então o pessoal está gostando e o produto tá engajando bem o mercado. Mas daí só começa a surgir mais e mais demandas. E a gente começa a ficar até em dúvida nossa, o que essa coisa fazia mesmo? Porque já começa a ser um grande sistema, faz tudo com tudo plugado nela, e uma coisa, se puxa um, afeta o outro, como se fosse um castelinho de cartas, assim, um monolito, e cada cartinha sendo um módulo. Se tu puxa uma cartinha, vai caindo todo o resto, mesmo que as outras não tenham nada a ver com ela. E daí, então vem a questão do Monolithic Hell, que é quando esse produto que era simples e que era bem resolvido por uma solução de arquitetura de monolito, deixa de ser simples ao longo do tempo, e daí ele não encaixa mais naquela arquitetura. E tem vários sintomas para identificar se você está no Monolithic Hell. Então, uma delas, isso aqui são conteúdos que eu puxei bastante do livro Microsoft Patterns, então esses 10 sintomas do inferno monolítico. Depois, no final, eu mostro o livro certinho para quem tiver interesse também em ler ele. Ok, então, algum desses sintomas. O primeiro é que você tem medo de tentar entender o sistema. Às vezes você não tem nem esperanças de que você vá ter alguma chance de entender o sistema. Às vezes até tem documentação, mas até a documentação é complexa, de tão complexo que o negócio ficou. Então, um dos sintomas de você estar num Monolithic Hell é essa questão de, cara, eu não faço a menor ideia de como esse sistema funciona, ou se eu sei que ele funciona. Outra questão é baixa produtividade dos developers. Então, por estar tudo numa grande caixa em que está todo mundo trabalhando ao mesmo tempo ali dentro, então fica constantemente os developers um pisando no pé do outro. Um lança uma feature num canto e acaba causando um bug em outro canto. Ou quando vai rodar os testes para fazer deploy, são testes de todo o sistema. E acaba tendo que começar a ter testes muito grandes, muito pesados para tentar nessas várias partes do sistema e tentar entender quais são os possíveis bugs que podem acontecer com o sistema ficando cada vez maior. E, naturalmente, quando o sistema está muito grande e
os testes estão tão lentos assim, as pessoas começam a testar menos, e isso acaba gerando também daí mais incidentes. Então vai tudo virando uma grande bola de neve e que atrapalha bastante a produtividade quando a gente está num sistema tão complexo. Tem a questão de bugs em produção são comuns, justamente porque o sistema é tão complexo, tão difícil de entender, tão difícil de testar, e é difícil fazer deploys constantes para poder pegar bugs menores, que acaba sempre tendo bugs vazando e às vezes bugs grandes, e além disso, ainda pode se levar muito tempo para conseguir identificar esses bugs e conseguir consertar eles. Então, um exemplo bem extremo de uma empresa que eu trabalhei era um monolito que ele fazia algumas contas de ETL. E teve uma hora que ele estava com um bug que ele estava somando mais ou menos tipo, como se fosse mais um nas contas. E daí tinha que tirar esse mais um porque era um negócio financeiro e né, não dá para ficar adicionando um real nas coisas. Esse simples mais um, por causa de ser um monolito e extremamente complexo, levou uma semana de trabalho para achar onde de rabos tinha esse mais um que estava sendo adicionado. Então, as coisas vão ficando bem mais difíceis, mesmo para situações simples, e quando as situações são complexas, fica pior ainda. Outra questão também é a baixa escalabilidade dos pedidos de recursos, porque a gente tem todas as partes do sistema naquele grande bloco que é o monolito. Então pode ser que uma parte funcione melhor usando mais memória, outro mais CPU, e elas vão estar ali todo mundo disputando, talvez tu vai aumentar tanto a memória como a CPU para tentar dar conta das coisas, mas você está precisando só de um ou de outro, então você não consegue ter esse fine tuning da escalabilidade. O outro ponto que é bem importante é a questão de baixa resiliência e tolerância a falhas. Num monolito, se um processo está com um problema de vazamento de memória e come toda a memória, as chances é que todo monolito vai cair. Mesmo que seja o sistema lá, sei lá, de marketing e a gente tem o sistema de catálogo dentro do monolito, vai todo mundo cair junto. Então a gente acaba sendo, né, bem menos resiliente, bem menos tolerante a falhas, e daí os bugs que são comuns são um problema ainda maior e as pessoas começam a ter que fazer mais testes, então é tudo uma grande bola de neve de complexidade. O último ponto aqui, de como saber se está no Monolithic Hell, é quando o teu sistema está cada vez mais legado. Então, as bibliotecas estão muito desatualizadas, de repente estão até deixando de dar suporte já a coisas que tu ainda usa, e tu não consegue trocar, porque para trocar mexeria em trocentos lugares, de trocentos times, e basicamente não dá para fazer isso sem ter uma grande força-tarefa de atualização de dependências. E também a tech stack não dá para testar para tech stacks novas. Então, principalmente quando é um sistema mais antigo, quando a gente está com microserviços, a gente consegue, talvez vamos tentar um novo microserviços em uma outra linguagem e ver como é que a gente se sai. Então tem bem mais flexibilidade do que no monolito, onde está todo mundo travado, usando as mesmas linguagens e o mesmo framework. Mas tem alguns disclaimers. Depois que eu falei tudo isso, dá pra alguém pensar, nossa, nunca mais vou fazer um monolito na minha vida, coisa horrorosa, não quero ter esses problemas. Mas não é bem assim. Tem esses problemas, mas os problemas acontecem quando o produto ele fica maior do que a arquitetura aguenta ele. Então, se o produto for simples, monolito ainda é uma solução excelente, ainda tem várias vantagens. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma modificação que envolva várias partes do sistema, é um único PR, é um único lugar que eu tenho que olhar. Eu não tenho que me preocupar com o monitoramento da comunicação entre os serviços, ou como os serviços vão comunicar entre si. Então, se o produto é simples, monolito é uma boa solução. E a outra parte também é que sempre o código vai ficar legado ao longo do tempo, né? Sempre ele vai sofrer demandas e vai evoluindo, e essa evolução pode fazer ele se deteriorar, mas dá para fazer com que ele se deteriore um pouquinho mais lento com algumas boas práticas. Então, tanto com boas práticas de desenvolvimento de software, então code review, testes, e procurar seguir o princípio SOLID, o princípio do KISS, de manter as coisas simples. Então, várias coisinhas dá para seguir. Procurar manter o código modular, até porque se tu tem um monolito, mas se tu consegue manter ele muito modular, com as responsabilidades bem definidas, fica muito mais fácil quebrar ele em microserviços depois. Inclusive, os próprios microserviços também é importante que dentro dele eles também sejam modulares, porque as chances é que você também vai ter que quebrar esses microserviços no futuro. Também dá para trazer isso com cobertura de testes automatizados e procurar sempre balancear entregas de valor para negócio com débitos técnicos. Porque se tu faz só entrega de valor, entrega de valor, entrega de valor, vai começar a se acumular os débitos e os bugs,
e quando se vê, não tem mais produto, só tem um monte de bug. E daí, então, chega a arquitetura de microserviços. Ela é uma arquitetura que ela é inerentemente mais complexa, tem mais coisas acontecendo nela, mais coisas para tentar entender, só que ela permite que a gente tenha uma escalabilidade maior de time, de processo, de recursos, mais resiliência e aumenta a produtividade do time por conta dessa escalabilidade maior. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, de como seria uma suposta arquitetura de monolito indo para microserviço. Então, alguns microserviços pegam um único domínio dentro daquele monolito, outros microserviços juntam mais de um domínio, e eles conversam entre si para tentar fazer o mesmo trabalho que o monolito fazia. Só que como agora são serviços menores, fica mais fácil de eles estarem um bem isolados do outro. Dá para um desses serviços cair e os outros não serem afetados, dependendo de como tiver implementado os padrões ali na arquitetura, mas isso é algo possível. E também dá para um time, por exemplo, focar só em um desses microserviços, ao invés de ter que entender todos os outros. Então a gente começa a ter vários ganhos. Só que daí tem a questão, tem mais alguns sistemas também que é importante falar, que é justamente essa questão do complexity hell, que o monolith hell ele também pode acontecer para microserviços, porque o monolith hell é um termo muito usado na literatura de microserviços, e ela é bem focada nessa questão de, né, os problemas de um monolito e quando que você deveria refatorar um monolito para microserviços, ou como é que você pode construir um microserviço do zero com segurança. Só que quando você está tempo suficiente trabalhando com microserviços, você percebe que os microserviços eles também ficam legados, eles também começam a ficar com as responsabilidades avacalhadas, eles também começam a ter quase todos os mesmos problemas do monolito, só que agora tá um complexo de hell distribuído. Então, é por isso que eu chamei esse termo complexo de hell, que é uma generalização do monolithic hell, do livro Microservice Patterns, só que para arquitetura de microserviços. Então, o que seria esse cara? Aqui a ideia é que é o que acontece quando a própria arquitetura de microserviços ela se tornou legada. Então, a gente estava com um monolito, estava com muito problema nele, daí ok, a gente estamos numa situação de monolithic hell, daí a gente quis quebrar ele para a gente conseguir ter uma arquitetura de microserviços, ter os ganhos de resiliência, de escalabilidade, produtividade, e a gente está com essa arquitetura, a gente está feliz, passou um ano e agora já não está mais tão feliz, dependendo de quais decisões a gente tomou nesse um ano, porque a chance é que essa própria arquitetura agora ficou velha, parte delas ficaram muito complexas, parte delas não estão sendo mais usadas, talvez para entender um fluxo tu precisa entender trocentos serviços, ao invés de só alguns poucos com responsabilidade bem definida, então é isso que eu chamo de complexity hell. Daí os sintomas de monolithic hell e complexity hell, eles têm algumas similaridades, então tanto em um caso como em outro, entender o sistema intimidador. Antes ele era intimidador porque era uma grande caixa preta gigante, sabe-se lá o que tem dentro, e agora é intimidador porque você tem muitas caixas pretas que elas se comunicam entre si, você não entende como é que essa comunicação funciona, o que está passando para onde. Então, ambos têm quando a complexidade está elevada, tem o potencial de se tornar intimidadores, e ambos também impactam baixa produtividade quando eles estão com uma complexidade elevada. No caso de microserviços, porque começa a ter muita dependência entre os serviços estão inchados, tem responsabilidades que era para estar em um serviço, mas tem um outro já está fazendo um pezinho, puxando ele também, com vários tipos de comunicações diferentes misturadas, então também baixa produtividade pode acontecer numa arquitetura de microserviços. Daí tem 3 dos itens que dá para dar uma boa segurada em microserviços, mas dependendo de como a arquitetura foi feita, até esses aqui também podem estar com problema, que é bugs em produção serem comuns. Então, dependendo de como está estruturada essa arquitetura de microserviços, também dá para levar dias para achar e consertar o bug, porque tu vai ficar procurando, será que está nesse serviço? Será que está nesse? Será que está nesse? Será que está nesse? Ao invés de você ter um contrato e um monitoramento bem feitos. Tende a ser um problema menor do que em monolito, porque as coisas estão mais bem isoladas e costuma ser mais fácil identificar qual é o microserviço e atacar aquele microserviço especial, mas é uma coisa que dá para acontecer se não tiver uma arquitetura bem feita. O outro ponto também nessa mesma linha, que no geral não teria tanto esse problema, mas uma arquitetura que já ficou muito velha, pode acontecer também de ter problemas de escalabilidade e desperdício de recursos. Porque você com uma parte de um serviço, de repente, está precisando de muita CPU, enquanto outra parte está precisando de muita memória. Ou então, um serviço, ele atende tanto requisições síncronas como assíncronas. E daí ele começa a ter muita demanda, tanto das síncronas como das assíncronas, e ele precisa escalar pelas duas. E daí começa a ter
ter alguns conflitos na escala de recursos e dele conseguir realmente ser eficiente no uso desses recursos. O outro também, que é um problema que pode acontecer, mas tende a demorar para acontecer mais, é a questão de baixa resiliência e tolerância a falhas. Isso aqui acontece principalmente se a gente for para uma arquitetura de microserviços usando muita comunicação síncrona. Comunicação síncrona é quando o meu serviço ele precisa que o outro esteja de pé para esse aqui conseguir responder. Então, quando um serviço cai numa arquitetura que é toda síncrona, basicamente todos os outros vão caindo também, como se fosse um dominó caindo. Então a gente não tem realmente resiliência assim, significativa quando a gente usa comunicação síncrona. E comunicação assíncrona a gente consegue ter uma resistência bem maior a isso e mais tolerância a falhas. E o último ponto, que é o ponto que realmente, né, na arquitetura de microserviços, não vejo muito como não ter esse benefício, que é as chances é que tu vai poder testar novas tech stacks e manter as coisas atualizadas simplesmente porque elas estão menores. Mas os dois primeiros itens dos dois tipos de inferno de complexidade se mantêm nos dois cenários à medida que as coisas vão ficando mais complexas. E daí, então, como é que a gente faz para a nossa arquitetura de microserviços ela não se desvirtuar desse jeito? Uma das coisas é que é importante as mesmas boas práticas que existem para trabalhar com monolito também funciona muito bem para microserviço, para boa parte das coisas. Então, se um monolito ele fica mais saudável com bastante modularidade, microserviços também. É só que os módulos eles vão estar tanto dentro dos microserviços como os próprios microserviços são módulos. O monolito fica mais saudável com muito teste automatizado, microserviços também. Boas práticas de programação, como code review, continuous delivery, continuous integration e por aí vai, também é saudável para os dois. Não acumula débitos, é saudável para os dois. Então, é importante avaliar que microserviços é meio que uma camada de conhecimento acima da camada de monolito, mas ela se beneficia dos conhecimentos e das experiências que dá para se ter com monolito. E daí, o último cuidado que é legal tomar numa arquitetura de microserviços é com essa questão de tentar controlar a complexidade dela. Porque quanto mais complexo é a arquitetura, mais rápido ela se torna legada, porque vai ficando mais difícil de manter aquela arquitetura. E daí isso vem essa questão de, tá, ok, mas o que é complexidade? Como é que eu lido com essa complexidade? Para ela não ficar deixando a minha arquitetura cada vez mais complexa. Complexidade, ela não é inerente do produto, ela é inerente das decisões técnicas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um cenário de alguns requisitos de produto do livro do Build Microservices, que a gente tem um diagraminha em que a gente tem tarefas para registrar um customer. E daí esse customer, por exemplo, ele entrou na loja, daí alguém tem que ir lá e registrar, ok, né, Joãozinho se cadastrou aqui. E daí as outras tarefas são, alguém tem que ir lá criar o cartãozinho de fidelidade, alguém envia o pacote por correio, outra pessoa manda um e-mail de boas-vindas e pronto, o Joãozinho está registrado. Então, quando a gente fala de algo no nível de requisitos funcionais, não precisa nem ter uma implementação técnica, dá para ser pessoas numa loja, cada um cumprindo a sua tarefa. Então, é bem importante quando a gente avalia os requisitos funcionais, os requisitos de produto, a gente tentar entender o que é esperado que seja feito, por exemplo, do ponto de vista do cliente, não do ponto de vista técnico, porque quanto mais genérico a gente conseguir deixar esses requisitos funcionais, mais fácil depois é aplicar vários tipos de arquitetura em cima e ver qual delas que é o mais benéfico para a gente. Então, nesse slide aqui dá para ver bem que não tem uma relação forte entre a arquitetura que você escolhe para implementar algo e os requisitos funcionais daquilo. Então, eu peguei aquele mesmo cenário do Customer Service, onde aparece um customer que tem que ser cadastrado e daí gera e-mail, pacotinho de boas-vindas e cartão de fidelidade. E aqui eu mostrei 4 exemplos de como que daria supostamente para implementar ele. Então, um monolito, então, seria simplesmente um único Customer Service e esse carinha dentro dele, ele faz todas essas coisas e daí retorna o resultado, sem quebrar em microserviços. Tem o que eu chamei ali de monolito distribuído. Esse é um termo que, por favor, ele não é uma arquitetura séria. Sempre que se fala disso é para reclamar de uma arquitetura, porque monolito distribuído é basicamente quando você tem uma arquitetura que você queria ir para microserviços, você não conseguiu desacoplar ela direito, e você acabou com o pior dos dois mundos.
que é que você tem as complexidades de uma arquitetura de microserviço e você não tem o desacoplamento que essa arquitetura teria. Então você consegue ter o pior do monolito e o pior dos microserviços na mesma arquitetura, que é o monolito distribuído. Então é quando uma coisa depende da outra, não tem ganhos de dependência, de escalabilidade, de resiliência, de produtividade. E daí aqui do lado tem também, né, 2 exemplos com microserviço, de implementações com microserviços. Tanto a gente conseguiria atender aqueles mesmos requisitos de produto numa coisa mais usando orquestração, que é requisição e resposta. Então tem um serviço-chefe que ele fica mandando, né, tu vai fazer a parte de lealdade, tu vai mandar um negócio do serviço, tu vai mandar o e-mail. Ou também dá para ser um microserviço com coreografia, né, orientada a eventos. E daí a gente tem um serviço que ele só avisa, olha, criei um customer, quem tiver interesse nisso, que se vire. E daí os outros serviços sabem, eu tenho interesse nisso, então eu vou ouvir e vou agir de acordo. Então, são 4 implementações completamente distintas para esses mesmos requisitos funcionais que tem aqui. E teria muitas outras, dá para fazer infinitos. Dá até para fazer o Big Ball of Mud, que é um termo que o pessoal gringo usa bastante, que é, basicamente dá para fazer uma gororoba, uma coisa que não faz o menor sentido, toda capenga, e ela ainda tem os requisitos funcionais. Então a arquitetura, ela realmente tem muita liberdade em relação àqueles requisitos. Então, qual é a importância? Eu só vou conferir o horário só para eu ver se eu não estou extravasando. Tá, tem uns 10 minutinhos ainda. Então, se a arquitetura não tem relação com os requisitos funcionais, então qual a importância dela, para que ela serve, e qual é a, qual é a relação, assim, na prática que ela tem, apesar de não ter uma relação forte entre os requisitos de produto. A arquitetura, as escolhas arquiteturais que tu faz para implementar aqueles requisitos funcionais, são elas que definem os requisitos não funcionais do produto. Então, são elas que definem a qualidade do sistema, a qualidade do serviço que você vai estar prestando com aquele produto. Então, a arquitetura, ela tanto engloba essa questão de como é que as partes daquele produto estão separadas e como essas partes interagem entre si. Então, no caso de um monolito, a arquitetura seria muito mais, né, como é que as classes estão organizadas dentro do serviço, enquanto no caso do serviço, além dessa questão de como as classes estão organizadas, também tem a questão de como eles se falam entre si, qual é a comunicação, enquanto os serviços estão quebrados e tudo mais. E daí tem vários exemplos de requisitos não funcionais. Pesquisando na internet se acha trocentos nomes para requisitos não funcionais. Eu tentei fazer um agrupamento aqui de alguns assim mais highlight do que eu costumo ver nas discussões de arquitetura. Então, requisitos não funcionais que impactam velocidade de desenvolvimento. Então, o quão fácil é debugar, o quão fácil é manter, o quão fácil é estender, o quão fácil é testar, o quão fácil é deployar, porque se para deployar um serviço eu tenho que fazer um deploy junto com outro serviço, ou se os bancos estão compartilhados, tem biblioteca compartilhada, começa a dificultar essa questão de deploys, e isso tudo vai atrapalhando a velocidade de desenvolvimento. A qualidade do código também, outra coisa que impacta a velocidade de desenvolvimento. A questão da confiança também é um requisito não funcional. Então, o quanto eu posso confiar no sistema que eu tenho. Então, o quanto ele consegue escalar para novas requisições, se ele vai estar de pé mesmo. Se der um problema, eu sei que só uma partezinha do sistema vai falhar, mas o resto vai continuar. Se os dados que estão no meu sistema são confiáveis. Tem a questão da escalabilidade. Então, daí vem, dado um monte de requisições, o meu sistema vai aguentar, vai conseguir processar. Ou dado uma requisição muito intensa, também vai conseguir. Ou escalabilidade a nível de pessoas, né? Então, se ele está bem quebrado modularmente, que daí consegue várias pessoas estarem trabalhando ao mesmo tempo naquele sistema. Então, vários aspectos disso. E, por fim, né, segurança e custo. Então, frequentemente, quando a gente está tomando decisões de arquitetura, a gente está basicamente fazendo trade-off entre esses 5 pontos, e às vezes especificamente entre subpontos de cada um desses pontos. E daí sobre complexidade em si, né? Porque complexidade não está necessariamente aqui nos requisitos não funcionais, ele é meio que algo que fica em cima disso. Complexidade é um termo que ele pode ser bem genérico para discutir, ainda mais quem não está muito acostumado com decisões de arquitetura, porque a pessoa pode ir na linha de, não, eu não acho isso complexo, isso aqui é simples para mim, então não é complexo. Então, daria para alguém discutir que microserviços não é mais complexo que monolito, porque a pessoa consegue fazer uma arquitetura de microserviços tão bem quanto ela faz uma de monolito. Mas
não é o quanto um indivíduo, o quão fácil um indivíduo consegue codar algo que define a complexidade. A complexidade ela tem muito mais a ver com o quão difícil vai ser manter aquele algo no longo prazo. Ao longo dos próximos meses, quando surgirem bugs, como é que a gente vai ser fácil achar esses bugs? Ao longo dos próximos meses, quando surgirem novas features, vai ser fácil encaixar essas novas features sem que as coisas comecem a deixar de fazer sentido nas responsabilidades delas, vai ser fácil monitorar. Então, é essa questão de longo prazo, não a questão do aqui e agora, que é o que realmente impacta para a complexidade. E a complexidade, ela tem um impacto fortíssimo em dois dos critérios que eu mostrei ali atrás, que é a velocidade de desenvolvimento e escalabilidade. Então, quanto mais complexo vai ficando o sistema, mais difícil vai sendo vai sendo tanto dividir esse sistema para o pessoal poder trabalhar em grupos dentro dele, sem os grupos ficarem um pisando no pé do outro, como também tem a parte de que os developers começam a ficar, não conseguem entender mais o sistema bem, não conseguem testar bem, então isso impacta a velocidade do desenvolvimento. Então, como é que a gente lida com essa questão de, né, que nem eu falei, tem os requisitos funcionais, que são os requisitos de produto que a gente tem que atender. Inclusive, até esse tem que atender, tem umas aspas aí, porque é sempre bom debater com o produto se aqueles requisitos são os que a gente realmente tem que atender. Às vezes tem requisitos que são na base do seria legal ser, mas se não for atendido, ninguém vai sentir falta. Então, a gente precisa realmente atender aquele requisito. Então, também, mesmo os requisitos de produto, eles não são a verdade escrita em pedra. Também vale a pena debater eles, entender realmente o que o produto quer. E também, somente se o produto vier com algumas decisões já técnicas, sabe? Também é legal, não, pera, a gente realmente precisa de uma API para isso, a gente precisa de um serviço para isso, o que vocês realmente estão querendo a nível mais básico de funcionalidade? E daí, com isso, decidir as decisões de arquitetura. E quando a gente toma decisões de arquitetura, não existe bala de prata, não existe algo que, essa aqui é sempre o melhor para todas as situações, isso aqui é perfeito. Meio que existe no sentido de que existem os padrões da indústria. Então, por exemplo, o protocolo OAuth 2.0 para autenticação e autorização, está parecendo que ele está indo para um caminho de ser meio que a bala de prata da questão de segurança de aplicações. Então, mas já virou um padrão de indústria. Mas se vocês estão discutindo algo que não virou um padrão de indústria, então não é bala de prata. Algumas pessoas estão usando, outras pessoas não estão, e elas têm motivos para isso. Então, toda decisão de arquitetura, ela sempre vai ter prós e vai ter contras. Então, quando tu vai tomar uma decisão de arquitetura, por exemplo, talvez eu queira usar eventos, ou então eu quero uma coisa mais request response. Request response é mais fácil manter a consistência dos dados do que em eventos. Só que eu faço questão de manter a consistência dos dados, porque em eventos a gente vai ter uma resiliência maior e vai dar para ter um throughput maior. O que é mais importante para mim? Resiliência e throughput ou a consistência dos dados? Ou, por exemplo, eu posso aumentar a complexidade aqui nessa parte do sistema, quebrando ele bem quebradinho, em módulos bem pequenininhos, para a gente ter mais performance. Só que eu preciso dessa performance, porque se eu quebrar tudo bem quebradinho, quanto mais quebradinho vai aumentando a complexidade do sistema. Essa performance é algo que eu quero, é algo que eu preciso, é algo que as métricas estão me dizendo que a minha performance está ruim, eu tenho que melhorar. Então, sempre tem que ter esse trade-off do que você realmente precisa para a tua arquitetura funcionar e do que tu não tem como aceitar. Então, por exemplo, no nosso caso do iFood, no sistema que eu estou trabalhando, é um sistema que ele dá cotações de frete. Então, se ele não tiver de pé para conseguir responder essas cotações de frete, a gente perde dinheiro de imediato. Então, a resiliência do nosso sistema ela é fundamental. E aqui alguns outros exemplos, né, de situações onde tem trade-offs de arquitetura. Então, escolher um monolito ou escolher um microserviço, que nem eu já falei um pouquinho dos prós e contras de cada um, se vai para uma comunicação síncrona ou assíncrona, sendo que geralmente é melhor assíncrona para microserviços, embora tem situações que síncrona pode ser melhor, ou request response assíncrono pode ser melhor, quando a gente tem mais importância com consistência de dados. Se prefere um banco de dados SQL ou no SQL, dependendo, né, de como é que é a estrutura de dados, como esses dados vão ser consultados. E também, um outro ponto que é muito comum, se vocês vão tentar usar algo pronto ou tentar fazer do zero. Frequentemente é melhor usar algo pronto, porque é algo que já foi testado pela comunidade, já está, principalmente se for algo open source, que já foi testado pela comunidade, então vocês ganham tempo de desenvolvimento se usar algo pronto. Mas se esse algo pronto não tem suporte porque precisa ser feito, daí é o caso realmente de fazer do zero, ou talvez
fazer melhorias em cima de algo pronto e participar de um projeto open source. E um cuidado que é bem importante ter nessa questão de trade-offs, é que é um erro muito comum, é otimização prematura. Otimização prematura tanto a nível de features como a nível de performance. Então, pode acontecer de, talvez, no futuro seria legal se a gente tivesse tal feature, ou seria legal se as coisas fossem organizadas de tal jeito para o futuro. E quando esse futuro chega, tu aumentou a complexidade do banco e não precisava daquilo. Ou então, na casa de performance, a performance desse código aqui não está tão boa quanto poderia. Então, eu vou melhorar e vou colocar aqui umas coisas bem complexas nesse código para deixar ele mais robusto. Só que precisa dessa performance, essa performance é algo que a gente ganha. O monitoramento que a gente tem do sistema está falando que esse canto ali é um problema um problema de performance, porque senão a gente está só aumentando a complexidade daquele código para ganhar uma performance que a gente não precisa, que nem no caso de features também, a gente vai estar aumentando a complexidade do sistema para adicionar features que a gente não vai usar. Então é muito importante procurar manter as coisas o mais simples quanto for possível manter, focando em quais são os requisitos não funcionais que vocês realmente querem e quais requisitos não funcionais, quais drawbacks vocês realmente não podem aceitar quando vocês estiverem fazendo essas trocas na arquitetura. Então, para finalizar, só algumas observações finais. É legal lembrar que a arquitetura ela é algo vivo, é algo que ela vai evoluindo à medida que ela cresce, que o produto cresce. Então, não adianta ficar 3 meses focado fazendo uma arquitetura ali num canto e depois fazer um Big Bang rewrite, trocando essa arquitetura pela arquitetura que tinha antes. Isso não evolui bem, é como se fosse comparar o método cascata com o método ágil de desenvolvimento de software. Funciona bem melhor quando a gente vai trabalhando a arquitetura junto enquanto ela está se desenvolvendo, e tu consegue ir melhorando ela à medida que você consegue entregar valor e partes pequenas. Então, no próximo slide eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente vai ter alguns webinars do iFood em que a gente vai expandir mais alguns assuntos dessa trilha. E no meu caso eu vou estar falando bem desse ponto, né, de como é que a gente consegue como é que a gente pode fazer isso para evoluir essa arquitetura de um jeito saudável, para verificar que ela está realmente crescendo de maneira correta, e ok, ela, de repente eu olhei, analisei ela não está correta, ela está virando um monstro, como é que eu faço para melhorar isso? Então, até com algumas técnicas que eu apliquei recentemente no iFood, mas desse aí vai ficar para uma próxima talk, e daí vai ser um webinar do iFood que o Rafael vai anunciar depois. Ok. E também tem essa questão, quando a gente fala de arquitetura, que a gente não tem como impedir essas mudanças. Então, vai ter requisitos novos de negócio, vai ter demandas, porque se não tiver, quer dizer que o produto morreu. O produto não está sendo bem aceito no mercado, ele morreu. Então, é melhor que tenha. É melhor que o pessoal de produto realmente esteja vindo com mais demandas e mais requisitos. Só que a gente não precisa atender esses requisitos na louca, né, colocando chiclete e clipe de papel para botar esses requisitos na arquitetura. A gente pode tentar guiar eles, tentar planejar eles, para as coisas tentarem manter uma complexidade baixa o máximo de tempo possível, e quando necessário quebrar também, porque do mesmo jeito que o monolito pode ser quebrado em microserviços, um microserviço que engordou também pode ser quebrado em mais microserviços. E o último ponto é que essas guidelines, né, tipo, do que é importante numa decisão de, resiliência ou custo, o que é melhor? Ou escalabilidade ou resiliência, o que é melhor? É legal ter isso escrito em algum lugar na documentação do domínio, do squad que tu tá, para o time saber, tipo, eu estou em dúvida de qual decisão tomar. Para o meu contexto, o que é mais prioritário? E daí tomar essas decisões de acordo com o que é mais prioritário de fato. Então, na parte de referências, essa tal que eu falei foi uma mistura de tanto minha experiência nos meus quase 10 anos de carreira em vários projetos, e já faz uns 4, 5 com microserviços, então já vi muito microserviço ficar legado, junto com também o conhecimento teórico desses 2 livros, que é o Microservice Patterns e o Build Microservices. Eu acho que eles são meio que o state of art em relação a microserviços hoje, os dois são bem. O Build Microservices foi do ano passado e o Microservice Patterns acho que é de 2 anos atrás, bem recentes. Então, eu recomendo demais esses 2 livros para quem quiser entender um pouquinho mais de arquitetura de microserviços. E aqui eu já acabei falando antes, mas vai ter webinars do iFood que vão estar disponíveis públicos, e daí neles a gente vai expandir um pouco mais alguns dos assuntos dessa trilha. No meu caso, eu vou ir mais a fundo nessa parte de, ok, você está num complexity hell, como é que você escapa dele? E é isso, pessoal, valeu!